Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom que você está aqui com a gente em mais uma edição. Hoje o Mundo da Criança vai falar de um assunto muito importante, aliás é o assunto do momento, né? Não se fala em outra coisa que é a questão e essa denúncia que foi levantada aí pelo Felca nessas últimas semanas sobre a adultização e sexualização de crianças, principalmente nas redes sociais, na internet. E aí, o nosso querido Dr. Francisco, que já está aqui, ó, ele aqui, ó, chega para falar sobre esse assunto. Diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Diniz. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Canal 4, toda sexta-feira. Nós estamos aqui para falar sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, sobre a saúde que envolve as crianças. E aí hoje, Marcos, você fez uma introdução muito legal para falar sobre esse assunto que é muito atual, que é adultização e sexualização de crianças. Por que esse assunto, Francisco? Esse assunto realmente ocupou as redes sociais, ocupou a imprensa, de uma maneira assim muito impactante. E é claro, isso gerou comentários, gerou dúvidas, e nós como profissionais, como pediatras, que trabalhamos com famílias, com crianças, que têm esse privilégio, digo que é um privilégio, Marcos, de abordar vários assuntos que envolvem a criança. E durante essa semana nós fomos consultados mais que uma vez para que a gente pudesse falar de como é o contexto atual e qual é a situação, qual é o conceito, quais são os valores quando a gente está diante de um tema que foi muito bem abordado por uma pessoa, um influencer digital, um youtuber e até um humorista, o Felca. O nome dele é Felipe Bressanin Pereira. Mas esse jovem fez uma abordagem assim muito completa, com uma documentação muito interessante, que gerou assim, um impacto, eu diria até um impacto social muito forte, levantando assim as famílias para alguns valores e para a importância de alguns aspectos que envolvem os nossos filhos. Esse conceito de adultização e sexualização não era assim muito abordado, embora a gente saiba que existe, mas com esse estar que deu essa propaganda que atingiu as famílias, essas expressões ganharam uma repercussão muito grande esta semana. Então, esse é o assunto de hoje que nós vamos abordar. É claro, não vamos medir vaidades, mentiras, verdades, o que realmente, mas apenas num contexto assim muito simples de como o profissional, o pediatra, enxerga essas abordagens em termos de família. Como é que a gente pode contextualizar essa situação em termos de família? Mas antes da gente entrar no assunto, Marcos, eu tenho que fazer um pouquinho de propaganda, tenho que fazer um marketing, claro. E aí eu quero falar dessa promoção que o Instituto Amigos da Criança Especial está fazendo. O que é isso, Francisco? É uma ação entre amigos, uma campanha destinada à compra de fraldas. Fraldas para quem e para quê? Interessante isso. Eu acho que nunca vi, Marcos, uma campanha assim, com uma projeção assim tão grande para comprar fraldas, né? Mas nós estamos falando daquelas crianças que têm um acometimento neurológico grave. Uma criança que tem uma paralisia cerebral, uma criança que tem uma síndrome e que tem, assim, o uso de fralda de maneira permanente. Claro que se eu comparar isso com o que está acontecendo certamente na sua casa, o que já aconteceu na minha casa, você na sua, Marcos, os nossos netinhos, né? A gente vê a fralda como aquele elemento, aquele instrumento de higiene, mas que é temporário. Desfraude vem logo aí em torno dos 2 anos e às vezes atrasa um pouco, a mãe consulta o que faz, tal. Então é uma abordagem assim para alguma coisa transitória. Mas as crianças com essas doenças graves, permanentes, não têm essa chance, vão usar fraldas para sempre.
E o projeto Amor de Criança, lá da Universidade de Marília, tem esse cuidado de oferecer fraldas. Nós temos, assim, a felicidade, eu digo, felicidade, porque fraldas faz diferença para essas crianças, e eu queria que você, telespectador, nosso amigo, entendesse isso. Comprar fralda para essas crianças, você está dando saúde. De que jeito? Eu estou fazendo uma higiene melhor. Ela está sendo melhor cuidada sobre o aspecto da higiene dela, fez cocô, fez xixi, trocas evitam contatos, trocas de fraldas evitam contatos com mais bactérias. E isso, claro, menos bactérias, menos contato, menos possibilidade de infecção para crianças tão susceptíveis. E aí, claro, menos doença, menos infecção, menos doença, e até podemos afirmar que diminui até o potencial de risco de óbito. E o projeto Amor de Criança, o Instituto Amigo da Criança Especial, tem conseguido dar 150 fraldas por mês para as famílias mais carentes. São muitas famílias. E todas as crianças aí, que atingem mais de 700 crianças da agenda do projeto, são todos do Sistema Único de Saúde. Precisam das fraldas, gente. Assim, é penoso, assim a gente vê as pessoas procurando fraldas, né? E a gente procura atender. Mas para atender é um gasto assim extraordinário, muito. E a sociedade tem ajudado sempre nesse aspecto. Mas para isso tornar-se uma realidade bem assim favorável para as crianças, haverá no dia 19 de novembro, lá no Golden Palace, haverá um show com aquele Vitor e Léo, então vai ser só o Léo, tá? Um show com esse artista. E nesse show, Marcos, que será feito sorteio, veja, vai ser muito emocionante, a pessoa lá indo receber a moto, ou o celular, ou a televisão, que serão sorteadas. Tudo de uma maneira muito legal e transparente, com todos os cuidados possíveis, para não deixar nenhuma dúvida da lealdade e do destino correto, o mais transparente possível, que é comprar fraldas para essas crianças. Eu quero desafiar você a ajudar, a participar, a comprar. Olha, cada número, R$10. Veja, você faz a conta aí, quanto você gasta num pacote de fralda, e você vê aí que R$10 não compra um pacote de fralda, né? Mas esses R$10 somando, acaba dando no nosso projeto de conseguir valores para uma receita de dar fralda praticamente 6 meses, 7 meses, encerrar o ano dando fralda, ou até o ano que vem começar dando fralda de uma maneira bem transparente. Então convido você a participar dessa ação entre amigos. Moto, televisão, celulares, tá? Dia 19 de novembro eu sorteio, R$10 cada número. R$10 eu compro 10, então vai lá e compra. Eu compro 5, vai lá e compra. Eu compro 50, melhor. Vai lá e compra. R$10 só. R$10 em prol de fraldas. Vai ser realmente interessante, e eu tenho certeza que seu coração vai se alegrar quando você fizer isso. Assim, de maneira bem simples, bem tranquila, mas o seu coração vai se alegrar. Mas nós voltamos ao nosso tema, adultização e sexualização de crianças. É o tema desta semana, que envolveu aí as redes sociais, a imprensa e tal, com esse projeto do FELCA em investigar e publicar nas redes sociais esse vídeo mostrando esses fatos, adultização de crianças, sexualização de crianças. E aí, quando eu vi isso, Marcos, eu fiquei pensando em como as crianças deveriam ou devem ser cuidados pela sociedade, pelos poderes constituídos, quer seja executivo, legislativo e judiciário. E eu fui procurar na Constituição nossa, olha, Constituição Federal de 1988. Ela diz o seguinte, veja, é um assunto assim que dá para ficar um programa todo falando, mas veja como ele é assim, ele é bem feito. O que está na Constituição é bem feito. Veja, é dever da família, ninguém discute isso, da sociedade,
começa a se discutir, e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, veja, Marcos, com absoluta prioridade, parece assim brincadeira, né? Mas isso é que está na Constituição, que é dever do Estado, é dever da sociedade, é dever da família. Até que, empiricamente, a sociedade eu vejo que participa. Nosso modelo de projeto Amor de Criança vê muito isso, a participação da sociedade. Mas, veja, deveria haver a absoluta prioridade a essa faixa etária, né? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvos de toda forma de negligência. É dever do Estado, da sociedade e da família. Colocar a criança a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Constituição de 1988. Como você está chamando o intervalo, vou deixar você ir para o intervalo, chamar os nossos patrocinadores, etc. E logo em seguida a gente volta, Marcos, com esse slide ainda. Isso seria assim uma coisa tão fantástica e muito simples de acontecer, colocando os direitos da criança, por ser criança, como prioridade. Chama aí o intervalo e a gente já volta. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com muito mais no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Até já! Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. Na Unimed Marília, o cuidado nunca para. Está na palavra, no abraço, no exemplo diário. Porque quando existe amor, o cuidado permanece. Neste mês dos pais, cuide de quem você ama com benefícios especiais. 50% de desconto nas mensalidades de agosto e setembro de 2025. E em agosto, carência zero para consultas e exames simples. Unimed Marília. Cuidado que atravessa gerações. Que legal, a gente está de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Segundo bloco do nosso programa, adultização e sexualização de crianças é o tema de hoje. Tema pesado, mas muito importante e fundamental a gente discutir, abordar, falar sobre esse tema e entender que ele existe e que ele nos preocupa muito. Doutor Francisco já está aqui para conduzir o segundo bloco. Diga lá, doutor. Segundo bloco, Marcos. Que legal, estamos aqui para falar sobre crianças, programa O Mundo da Criança, e nós estamos falando e já demos uma introdução para falar por que a gente está aqui falando sobre isso, que é um assunto tão delicado, mas deveria ser tão óbvio, que passou a ter uma discussão assim, muito profunda e realmente para que as famílias, esse é o nosso desejo, para que as famílias comecem a pensar um pouquinho nesse assunto. Adultização, sexualização da criança. E aí, Marcos, nós encerramos o bloco anterior com esse slide
que fala sobre o dever da família, da sociedade, em relação à criança, ao adolescente e até ao jovem. Veja, essa Constituição de 1988, aí você não precisava discutir Congresso mais nada, é só cumprir isso aqui. Mas não, mas tem que se fazer uma comissão, tem que se fazer mais uma série de coisas legais, burocráticas, para, com certeza, chegar a pouco lugar. Mas, na verdade, veja bem, o que diz essa Constituição? Que a criança teria uma prioridade absoluta. Marco, pensa bem. Eu vejo assim e trago isso para dentro das casas. Realmente os nossos filhos têm prioridade absoluta. Têm prioridade absoluta. Na grande maioria dos lares. Né? Isso aqui fala da família. A família consegue fazer do que os nossos filhos, tratados com amor, tratados com carinho, são prioridades dentro de casa. Você trabalha, você ganha, você se esforça, você passa a vida olhando para o seu filho, né, como uma absoluta prioridade. Agora veja a extensão de que caberia ao Estado uma participação. É pena que essa participação, ela existe, mas ela não é decisiva, e ela não é em porcentagem elevada, e ela não é assim tão de absoluta prioridade como diz a Constituição. Veja, você imagina assim, a criança tem o direito à vida, e a gente vê quantas situações de crimes que ocorrem com crianças. É um número assustador. Quantas vezes nós vemos nos jornais as notícias de que as crianças foram agredidas, maltratadas, que balas perdidas atingem crianças, interessante que atingem crianças, né? Então, isso aqui seria alguma coisa que o Estado tinha que participar. Não é crítica, mas é chamar para uma realidade, é o que está escrito. Sobre a saúde, sabe? Quantas limitações não existem em relação ao atendimento à criança? Eu posso dizer isso com carteirinha, sabe? Eu vejo muitas limitações. Eu vejo que evoluiu favoravelmente. Mas se você não fizer um esforço extra para trazer a sociedade para dentro do seu projeto, para junto das crianças, para fazer uma participação público-privada, você não consegue, para situações mais complexas, completar e dar à criança saúde, que era de absoluta prioridade. Alimentação, quantos processos a gente não tem que fazer, quantas solicitações, Marcos, para que a alimentação chegue à criança com paralisia cerebral. Chegue, quantas crianças não precisam ficar esperando chegar o remédio para uma doença mais rara, mais difícil, mais cara, né? É o Estado, é a participação. Educação é o mesmo problema da saúde. Aí se fala em lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, né? Até você chegar de que, além de colocá-lo salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, né? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de adultização, que nada mais é do que uma exploração da criança. Não deveria acontecer, está na Constituição. Por isso que isso claro que é crime. Né? A violência, a exploração, a opressão, a sexualização, criança quase que levada ilusoriamente a fazer certas situações que dão claramente a ideia de sexualidade. Então, isso está na Constituição, era só voltar para isso e ver que a gente precisa realmente pensar no assunto. Porque dentro de casa eu acho que você consegue, papai, você consegue dar uma absoluta prioridade a seu filho. Mas quando ele passa por uma situação que acaba gerando o ambiente, a circunstância, nem é sempre favorável à criança. E a participação do Estado, nós temos que enxergar que ela é bem limitada, muito limitada. E a gente fala aí como médico, né? E aí, Marcos, dentro desse assunto, o que foi de debate no mundo digital nessa semana?
os perigos da exposição de crianças e adolescentes com fotos e vídeos nas redes sociais. Redes sociais. Marcos, fotos e vídeos. Eu acho que você é do meu tempo, Marcos, em que a gente tinha uma filmagem em videocassete, lembra disso? Mas era uma filmagem de família. Se você lembrar, eu creio que você fez muito isso, filmava o aniversário do filhinho, o primeiro ano de vida, filmava o batismo, filmava as festas de 15 anos que existiam, né? Filmava a participação nas escolas, iam aquelas danças, a classe dançando, e aí você achava que seu filho estava dançando bonitinho, filmava, as mães ali em volta, filmando, etc. Mas era uma lembrança intrafamiliar. Você guardava aquilo, né? E era muito, formavam assim as filas dos vídeos cassetes ali, aquelas coisas de antes, né? Guardava tudo aquilo, né? E era legal assistir depois, olha, tal. Mas era uma coisa, repito, intrafamiliar, dentro da família, chamava o vovô para ver, olha, veja como foi lá, você não pôde ir lá na festa da escola, ou então, olha, ele jogou futebol, olha, eu consegui filmar até o gol que o menino marcou, tudo assim, mas é dentro do seu ambiente de família, né? Isso realmente era uma filmagem, né? Só que hoje, assim, motivada pela necessidade de uma exposição e sem pensar que isso pode estar dentro de um conceito de adultização, como nós mencionamos, de sexualização, tudo se vai para a rede social. Não se expõe isso, ou não se fecha isso no ambiente familiar. Isso é colocado na rede social, A, B ou C. Isso parece que é uma necessidade. Então, olha, você fez um jantar lá na sua casa, e aí eu vi que estava fulano. Pô, mas... olha, a sua criança estava lá junto. Você está expondo a criança a um meio que você não tem mais controle. Enquanto era fita videocassete, era intrafamiliar, você tinha controle absoluto. Depois que passou você ter necessidade de expor a sua casa, o interior da sua casa, a festa que seu filho participa, a reunião que existe intrafamiliar, você expor para o público em geral, para o mundo, você corre os riscos que são riscos inerentes a esse descontrole, muito certamente envolvido assim, pela vaidade. Ah, eu quero, olha meu filho como está lindo. Aí você filma as gracinhas, a gente vê os próprios pais filmando algumas coisas interessantes que as crianças fazem, que às vezes são até engraçadas, bonitinhas, etc. Mas isso está no mundo. Isso pode ser usado a qualquer momento. Hoje a inteligência artificial permite mudar face, mudar rosto, tirar a roupa, pôr roupa, modificar toda a imagem, sabe? Mudou fotos e vídeos, mudou a engrenagem, mudou o eixo, e aí você corre risco da gente voltar a ter que falar, olha, cuidado, porque isso pode voltar a esse processo que nós estamos estudando, adultização e sexualização de crianças. Pode ser usado isso, né? Então, muitas outras situações que a gente se encanta com propostas, né? Olha, essa foto é muito bonita, olha, às vezes a gente vê crianças assim, em idade pré-escolar, às vezes até primeiro ano de vida, às vezes as menininhas jovens, etc., fazendo fotos para empresas, etc. Isso tudo é uma engrenagem muito perigosa, né? Que quando chega numa situação dessa que o Felca filmou, aí a gente começa, pô, mas que loucura isso, a menina está apenas dançando. Mas atrás disso tem uma engrenagem de poder, de dinheiro, de lucro, às custas de uma criança. Então, isso é só para a gente lembrar que esse assunto é muito sério, adultização e sexualização de crianças. A gente vai mais um pouquinho para o intervalo, e em seguida a gente completa com o terceiro bloco ainda falando sobre esse tema assim, muito atual, interessante e que serve
de muito alarme para você, família que ama tanto seu filhinho e que precisa tomar alguns cuidados. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com mais aqui no Mundo da Criança. Não saia daí, até já. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, no fim do momento. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Na Unimed Marília, o cuidado nunca para. Está na palavra, no abraço, no exemplo diário. Porque quando existe amor, o cuidado permanece. Neste mês dos pais, cuide de quem você ama com benefícios especiais. 50% de desconto nas mensalidades de agosto e setembro de 2025. E em agosto, carência zero para consultas e exames simples. Unimed Marília. Cuidado que atravessa gerações. De volta ao Mundo da Criança com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Estamos aqui para o último bloco de hoje do nosso Mundo da Criança, falando sobre a adultização e sexualização de crianças. Doutor Francisco já está aqui para fechar com chave de ouro. Diga lá, doutor! Terceiro bloco, o programa passa rápido, né, Marcos? Um assunto assim que acaba profissionalmente nos envolve muito, porque traz preocupação, traz a necessidade assim, de a gente expor alguns valores, e essa semana teremos oportunidade de falar isso com algumas famílias preocupadas com o que já fizeram e com medo de que essas coisas possam trazer algum problema. Nós estamos falando disso, adultização e sexualização de crianças. Você que chegou agora aí, só para a gente entender a abordagem desse tema, nós encerramos o segundo bloco já falando sobre a exposição, os perigos da exposição de crianças e adolescentes, quando você faz fotos, quando você faz vídeos e quando você leva isso para as redes sociais. Não é proibido fazer isso, mas cuidado. O seu filho, quem mais ama é a sua família. Exponha a sua beleza, os seus dons, a família em primeiro lugar. Isso aí, a família, o vovô vai vibrar, a tia vai brilhar, vai ganhar até presente, porque se apresentou muito bem, é família. Agora, quando você põe isso em rede social, você está correndo risco. Isso rigorosamente pode ser usado de maneira que você não consegue controlar, e isso pode ser usado porque as imagens hoje podem ser modificadas, o linguajar pode ser mudado, a inteligência artificial permite tudo isso. Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Pai, o tesouro é o seu filho, mas ele é de cuidado da família, ele é intrafamiliar. E a gente tem que tomar cuidado. E aí, Marcos, a gente mostra assim, o que é adultização? Veja, na verdade, olha, essa expressão é bem forte, é uma invasão. É uma invasão no contexto de criança e retirada da criança. Você vai retirar a criança. Retirar de onde? Você vai retirar de um ambiente que é dela. Qual que é o ambiente maior de uma criança? Mamãe, é você. Papai, é você. Sabe, olha, sua casa pode ser simples, pode ser mediana, pode ser moderada, pode ser linda, maravilhosa. Sabe, a criança, ela não enxerga isso tudo.
Ela gosta da casa dela, sabe por quê? Ela quer voltar para a casa dela, sabe por quê? Por causa de você. Por causa de você, mamãe, por causa de você, papai. É isso que tem valor no coração de uma criança, e é assim que ela responde com o seu coração. Mamãe, papai. Então, quando você está permitindo que essas coisas começam a acontecer, você está invadindo esse sentimento, está retirando a criança do ambiente que é dela. É dela, a sua casa. Você, o seu colo, mamãe, o seu colo, papai, o seu abraço, em que se sente acolhida e protegida. É no seu colo, mamãe, que ela está protegida e que ela está acolhida. Não é no risco da rede social. É aqui que ela é protegida. Você tira e leva ela para um lugar, um ambiente em que a expõe e a torna vulnerável. Já pensou nisso? Cada vez que você põe uma foto, um vídeo da sua criança, você está retirando ela e expondo ela a um ambiente, tornando-a vulnerável. E esse vulnerável é de alguma coisa de controle, para evitar isso, é de controle familiar. O ambiente, o vizinho, muito mais o desconhecido, quem vê, acha a sua criança linda lá no Japão, ele pode fazer uma adultização. E até você provar essas coisas, bem, você não vai chegar a nada. Sua filha já se está exposta. E às vezes modificada, como nós vimos aí nesse filme que o Felca, nesse vídeo que o Felca fez, assim, bem real, sabe? Para mostrar, papai, mamãe, olha aqui, nós estamos tornando as nossas crianças vulneráveis. Nós estamos retirando ela, nós estamos invadindo o seu sentimento, retirando do ambiente que é dela, seu colo, a sua família, a sua mesa, a sua cama, o seu sofá, o seu abraço. Isso é o ambiente dessa criança. E quando a gente se expõe, parece bonitinho, parece você receber muitos coraçõezinhos lá, palminhos, mas cuidado. Criança pode ser usada. E quantas crianças são mal usadas? Até, sou testemunha que até as crianças que têm um acometimento neurológico, que são graves, são usadas para receber, para que pessoas de mau caráter ganhem dinheiro pedindo doações para salvar aquelas crianças, com vídeos falsos, usando inteligência artificial, falsificando vozes de criança, para ganhar dinheiro. Então tome cuidado, que a adultização é exatamente isso, uma invasão e retirada da criança do seu colo, do seu ambiente, do seu abraço, papai, da sua segurança. Você que é o grande papai, é o super-herói das crianças, é um elemento forte. Cuidado com isso. E aí a gente tem ainda mais alguma coisa para falar. Surgem dúvidas, né? Dúvidas que são da família do papai. Mas se você evitar menos, você não vai ter essas dúvidas. Quer ver? Como saber o que deve ser evitado, publicado nas redes sociais? Sabe? Como perceber se seus filhos estão em uma situação vulnerável na internet? É só botar ele na rede social, ele está em condição vulnerável. Você está retirando ele da sua casa, a sua foto, o seu vídeo e pondo na rede social. Ele está numa condição vulnerável. Existe um limite para essa exposição? Claro que é você, papai, que tem que saber o limite. Porque, bem, o Estado não está interessado na saúde do seu filho. Se ele está na rede social, se ele é bonitinho, se ele dança bem ou não. Como é que está vestido? O Estado não está. E aí a gente coloca uma situação de que em vermelho, que essas dúvidas são de responsabilidade dos papais. Eu estou interrogando, eu quero que você responda, que o limite da exposição de seu filho é de responsabilidade de você, papai, ou não? Quando você deve perceber que as crianças estão em situação vulnerável? Você acha que é o vizinho que vai se preocupar com você? É o Estado? É o poder A, B ou C? Não, ninguém. Você. E se der problema, é o seu filho.
Como saber o que deve ser evitado, publicado nas redes sociais? Você, papai, como é que você vai saber? Procurando saber, se envolvendo. Tá? Essas coisas são de família, são de papai e mamãe. Precisa se envolver. Então essas perguntas, essas dúvidas são de responsabilidade de quem? São dos pais? Você que é pai, o que acha? O que acha que esse fato, essa publicação que deu tanta dúvida que o Felca fez, como é que é se fosse a gente, filho da gente? Tem algumas situações que a gente precisa pensar. Adultização, o que é adultização? Refere-se à exposição precoce de crianças e adolescentes a comportamentos, responsabilidades e expectativas que são adequadas para o adulto. Não é para a criança, é para o adulto. Então veja como a gente precisa pensar sobre a adultização. Veja, é a exposição precoce, gente. Você tem um filho, uma filhinha, é bonitinha para dançar, quem sabe você está lá na escola de balé, está investindo, gastando, etc. Mas cuidado, cuidado, porque se ela sofreu uma exposição precoce, que às vezes é você mesmo quem publica, quem coloca na rede social, isso é adultização, porque isso é coisa de adulto, não é coisa de criança. Você tem que entender que os comportamentos, responsabilidades e expectativas que são adequados para adultos. Se você ficar falando, olha como você dança bem, como você é maravilhosa, sabe? Olha, vamos fazer um filme, depois nós vamos pôr na rede social A, B ou C. Olha, ela vai ser aplaudida, todo mundo bate palma. Gera euforia na criança. Gente. Gera euforia na criança. E essa é uma situação assim, benigna, simples, de bons desejos, apenas de curtir aquilo lá em relação à filha. Mas há muitas situações que, assim, importantes. Às vezes uma empresa, uma outra pessoa tem propostas para a criança. Às vezes eu vi a sua filha dançando, olha, se a gente filmar ela assim, o assado, olha, a gente vai para a rede social e a gente pode até pagar para a senhora alguma coisa. Né? Isso é em outra condição, mas que existe, esse é o perigo. E aí a família se beneficia com algum dinheiro, e aí cria mais expectativas na criança, entusiasma. E às vezes o dinheiro é uma coisa que é importante para algumas famílias mais simples, e acaba fazendo uma barganha e já adultizando uma criança. Então são muitos aspectos, mas o tema, Marcos, queria que você também compreendesse como ele é atual e como foi importante esse filme que o Felca fez, mostrando esse aspecto da adultização e da sexualização de crianças. Mas isso tem que atingir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa estar evitando esse potencial de risco em nossos filhos. E uma maneira de evitar, muito clara, é assim: ensine o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana a todos. Deus abençoe e a gente se fala na semana que vem. Tchau! Sejam bem-vindos ao Colégio Criativo. Há 55 anos, somos referência em educação em Marília e região, transformando vidas, preparando os nossos alunos para um futuro de sucesso. Na educação infantil, cada passo é valorizado. Através de múltiplas linguagens e metodologias inovadoras, estimulamos o desenvolvimento infantil ao máximo. Adotamos a abordagem de Annie Pickler, que respeita o ritmo de cada criança,
promovendo autonomia, confiança e um desenvolvimento motor natural. Aqui, a afetividade, o movimento e o aprendizado caminham juntos. No Fundamental 1, nossa jornada pedagógica é guiada por 2 pilares: aprendizagem por projetos e material didático do sistema Etapa. Mais do que ensinar, transformamos conhecimento em experiência. Aqui conectamos saberes aos temas que transformam o mundo: ética e cidadania, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e muito mais. Cada projeto é uma porta aberta para curiosidade e reflexão. No Ensino Fundamental 2, os alunos aprofundam e adquirem novos conhecimentos, sempre de maneira desafiadora, com propostas que potencializam a criatividade e o senso crítico de forma responsável. De cursinho, a força de um material atualizado, completo e equipe de professores altamente capacitada fazem toda a diferença na preparação do estudante, possibilitando o acesso ao curso e à faculdade almejados. O resultado desse compromisso? Um impressionante histórico de aprovações nos vestibulares mais concorridos do país: Unesp, USP, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, UFSCar e muito mais. No Colégio Criativo, acreditamos que educar vai muito além do ensinar. Além de ensinar, nosso compromisso é formar pessoas preparadas para os desafios da vida, com autonomia, conhecimento e valores. Venha fazer parte desta história. Colégio Criativo, ampliando os limites do educar. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, no todo momento. Na Unimed Marília, o cuidado nunca para. Está na palavra, no abraço, no exemplo diário. Porque quando existe amor, o cuidado permanece. Neste mês dos pais, cuide de quem você ama com benefícios especiais. 50% de desconto nas mensalidades de agosto e setembro de 2025. E em agosto, carência zero para consultas e exames simples. Unimed Marília. Cuidado que atravessa gerações. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356.